Meu nome é Galton Albuquerque. Eu entrei aqui no hospital em 1977. Naqueles anos, eu já tinha me decidido que eu gostaria de ser um internista. E eu estudava na Faculdade Católica de Medicina, que hoje é chamada de Fundação, e lá a medicina interna que existia, na verdade, era um rodízio entre as diversas enfermarias e que a gente passava por elas. Mas eu enxergava a medicina interna diferente, eu enxergava a medicina interna como uma integração das especialidades numa única especialidade que é consagrada, que é a medicina interna. Naquele ano em que eu era doutorando, em 1977, a minha preocupação era justamente essa: onde é que eu iria fazer residência médica? Na época, o Dr. Elvino era meu colega de turma, nós chegamos a fazer um rodízio por São Paulo e Rio de Janeiro atrás de residências de medicina interna. Fizemos concurso para os servidores do Estado lá no Rio de Janeiro, e em São Paulo a gente foi a Ribeirão Preto, e lá nos disseram que não adiantava fazer concurso porque as vagas eram todas marcadas para os alunos de Ribeirão Preto. Bom, e aqui em Porto Alegre tinha residência em medicina interna no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e que todos diziam que era como em Ribeirão Preto, era fechado e a gente não tinha como entrar. Pois bem, nós fizemos o concurso, que na época era uma prova de títulos e uma entrevista, e nessa entrevista podia ser uma prova teórica ou só uma entrevista, e naquela época haviam 20 vagas para medicina interna, e dessas 20 vagas entraram 5 da Católica. Entrei eu, Galton Albuquerque, entrou o Dr. Elvino Barros, Dr. Luiz Carlos Palhares, a doutora Lucélia Ren e a doutora Alice Zamban. Nós iniciamos a residência em dezembro de 1977. Nós nos formamos no dia 3 de dezembro e naquela época a residência iniciava ainda em dezembro. Eu não tenho certeza, mas era por volta do dia 20. Então começamos a residência e, para minha surpresa e surpresa de alguns colegas, a residência aqui não era de medicina interna, era também um rodízio entre as especialidades. Isso nos provocou uma certa insatisfação, e nós resolvemos conversar com quem mandava na época. O Hospital de Clínicas tinha, naquela época, a estrutura administrativa era diferente do que é hoje. Havia um presidente, que era o professor Balvé. Abaixo do presidente haviam 2 coordenadores, um coordenador de medicina interna e especialidades médicas e um coordenador de cirurgia e especialidades cirúrgicas. E o que hoje foi substituído pelas vice-presidências, né? E o coordenador da medicina interna era o professor Rubens Maciel. E não havia serviço de medicina interna, haviam os serviços especializados. Então nós começamos a conversar com o professor Rubens Maciel que seria interessante ter um serviço de medicina interna, e essa conversa durou praticamente todo o primeiro ano de residência. Naquela época, a gente entrava na residência sem uma garantia de vaga
no R2, sem uma garantia de vaga na especialidade desejada. Então, dos 20 residentes daquele ano, que fizeram a residência durante o ano de 78, 7 queriam medicina interna, e desses 7, 3 queriam medicina interna, e os outros 4 queriam continuar fazendo rodízio. E naquele ano, o professor Rubens Maciel acabou criando o serviço de medicina interna para começar no que seria o nosso R2. E, casualmente, os 3 que queriam medicina interna como medicina interna eram 3 colegas da Faculdade Católica, era eu, o professor Elvino e o Luiz Carlos Palhares. E os professores que começaram na medicina interna foram o professor Raul Rembe, que era da cardiologia aqui do hospital, e os outros 2 vieram da Santa Casa. Era o professor José Baldi, que veio da Santa Casa, e o professor Oli Lobato, que veio da Santa Casa. Então, a medicina interna iniciou com 3 equipes, cada um desses professores e cada um dos residentes, que éramos nós 3. Esse serviço continuou assim até o final do ano, quando houve uma pressão grande. Nós estávamos iniciando a medicina interna no ano seguinte, com as mesmas figuras, sendo que o professor Rubens Maciel nos chamou antes de terminar o ano, dizendo que conseguiria 2 vagas para contratação e um terceiro que seria R3, e que nós poderíamos decidir entre nós quem ficaria com as vagas e quem seria R3. Eu fui o R3, o Elvino e o Palhares foram contratados. E, naquele ano, nós começamos o serviço de medicina interna e nós também tínhamos equipe. Tá? E naquela época foi criado também um serviço novo, que foi a unidade de cuidados intermediários, que nada mais era que uma espécie de UTI, tá? Que funcionava aqui no hospital no 9º Sul. E nessa unidade, nós éramos os professores. Né? A gente fazia round com os alunos, fazia round com os residentes, e nós funcionávamos como se fôssemos professores. E isso causou uma fraqueza na posição política do hospital, porque haviam muitos professores que queriam vir da Santa Casa para o hospital já naquela época e que não vinham porque se dizia que não havia vagas. Né? E como é que não há vagas se tem médicos contratados trabalhando como professores? Né? Isso fez com que o hospital acabasse cedendo e veio uma turma grande de professores e o serviço de medicina interna foi ampliado. Mais ou menos quando a gente estava na metade do 2º ano de residência. E com esse evento nós fomos chutados do serviço de medicina interna e passamos a plantonistas do CTI. Do CTI não, da unidade intermediária e depois do CTI. E o serviço de medicina interna, ele funcionou durante muitos anos com a presença de internistas. Né? Logo depois desses eventos que eu me referi, o professor Rubens Maciel se aposentou e no lugar dele
entrou como coordenador da medicina interna e áreas médicas o professor Jorge Luiz Gross. E o professor Jorge Gross nomeou como chefe do serviço de medicina interna o professor Baldi. E, naquela época, o serviço de medicina interna fazia história no hospital. Tá? Nós tínhamos o Morning Report, que era uma reunião de manhã cedo, antes de começar o serviço. Os alunos, ou melhor, os residentes que tinham feito o plantão, apresentavam os casos que tinham internado e o professor Baldi fazia a crítica e pegava no pé de quem não fazia as coisas de forma correta, né, da melhor maneira possível. E isso evoluiu durante muitos anos depois que o Baldi saiu da chefia, passou para o professor Alberto Rosa, e o serviço continuou funcionando muito bem, até que os internistas que haviam na época começaram a se aposentar e começaram a entrar no serviço médicos especialistas. Hoje, o chefe do serviço é um especialista e o serviço já não tem mais aquele prestígio que tinha antigamente. Em curtas palavras, essa foi a história da criação do Serviço de Medicina Interna. O Serviço de Medicina Interna, ele começou tendo reuniões matinais, que a manhã se iniciava com o que se chamava Morning Report. E eram reuniões em que os residentes apresentavam os casos que haviam internado durante o plantão. E essas reuniões quase que sempre eram dirigidas pelo professor José Baldi. E eram reuniões religiosas. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, nós tínhamos essas reuniões. Muito eventualmente, outros professores assumiam o lugar do professor Baldi, e, eventualmente, eu, que era R3 na época, também assumi algumas vezes essas reuniões. A outra reunião que era, vamos dizer assim, era sagrada, né? Todas as quartas-feiras, às 11 horas, nós tínhamos reuniões clínicas em que quem organizava isso era o R3 de Medicina Interna, que convidava professores para darem essas reuniões. Eram reuniões que eram dirigidas não só para o Serviço de Medicina Interna, mas para todo o hospital. Eram reuniões no anfiteatro e eram reuniões que 3 vezes por mês, eram sobre assuntos gerais. Muitas vezes eram professores de outras universidades ou de outros países que estavam em Porto Alegre e se aproveitavam a presença para dar alguma aula sobre algum assunto de relevância. E uma vez por mês eram reuniões anatomoclínicas. Na época, essas reuniões tinham alguma dificuldade porque nós tínhamos poucas necrópsias aqui no hospital, e isso fez com que a gente batalhasse para que essas necrópsias pudessem se tornar mais frequentes e a gente pudesse ter mais casos para as anatomoclínicas. Essa reunião persiste até hoje, tá? Houve algumas modificações ao longo do tempo, inclusive de horário, né? Mas hoje o horário continua sendo 11 horas, quartas-feiras, e uma vez por mês, anatomoclínica.